Olá, professores, como vocês estão? Estamos aqui de volta para dar continuidade na nossa discussão, né? Eu sou o Fernando, sou diretor do Núcleo Pedagógico. Semana passada, a gente mandou para as escolas, né, pediu para os professores coordenadores para que eles passassem para vocês, né, distribuíssem o link, né, a melhor forma que a escola encontrou de fazer isso, de uma TPC que a gente tinha gravado antes daquela pausa do recesso, do feriado. Que daí era uma discussão que a gente tinha para fazer com vocês sobre a utilização do roteiro de estudo, né, como que a gente poderia fazer uma conversa entre o que está no centro de mídias e o que vocês estão preparando para os roteiros que vocês disponibilizam para os alunos de vocês. Então, para quem não assistiu esse vídeo da semana passada, ele está aqui no nosso canal do YouTube, tá? Então, a gente vai deixar aqui o card para que vocês acessem esse vídeo da semana passada, mas é fundamental que vocês acompanhem por lá, porque o começo da nossa discussão está lá, e aí essa semana a gente vai dar continuidade no que a gente propôs nesse alinhamento que era o nosso antigo ATPC. Tá bom? Então, os objetivos daquele vídeo e desse vídeo é ajudar vocês nesse processo da elaboração do roteiro, né? Então, um roteiro para o professor, onde ele vê quais são os dados que ele precisa para ele preparar o roteiro de estudo personalizado do estudante, né? Então, são duas fases, né? Uma fase do professor, para daí, a partir dessas informações que o professor tem para ele, preparar o roteiro personalizado do estudante. E aí também a gente pensar, ajudar a gente a refletir quais são as estratégias que vão auxiliar nesse processo da aprendizagem dos estudantes, tá? Então, pensando que o que foi o vídeo da semana passada, né, que vocês trabalharam na semana passada, para a gente discutir qual é a periodicidade desse roteiro, né, de quanto em quanto tempo eu vou fazer esse roteiro, como que eu vou estabelecer isso, né, isso normalmente passa também por uma conversa da escola, né, a escola percebe que esses alunos, esses estudantes precisam de um tempo maior para executar esses roteiros, então isso é uma conversa que vocês vão ter entre vocês e definir isso, né, também a necessidade da verificação da programação semanal do Centro de Mídias, que isso é fundamental para que vocês consigam articular qual a habilidade essencial que está sendo trabalhada no Centro de Mídias e como que vocês vão executar elas nos roteiros que vocês têm com os alunos, né? Como que vocês podem acompanhar essas aulas no Centro de Mídias, tanto vocês como os estudantes, né? Vai ser ao vivo, vai ser uma reprise, e aí também isso envolve essa articulação com o roteiro de vocês e, principalmente, definir quais são as habilidades e os temas que são trabalhados no plano que vocês vão fazer e executar para os estudantes, né? Então, esse roteiro personalizado dos estudantes é fundamental que ele seja a partir de alguma habilidade essencial que está sendo trabalhada naquele momento. E aí, como que vocês utilizam esse material de apoio, tá? Então, para essa semana, a gente tem essa conversa com vocês por área. Então, as áreas vão conversar, né? Então, vocês vão conhecer os PCNPs de vocês, da área de vocês, e vocês vão conseguir fazer uma discussão mais específica para as necessidades da área de vocês. A gente também tem a participação da PCNP de Educação Especial, a Vera, né, com uma proposta de atividade, e é isso, tenham uma boa TPC, aproveitem, né, estamos à disposição, sempre lembrando que a gente deixa todos os documentos que a gente cita na TPC, os links que a gente comenta, estão todos na descrição do vídeo, tá? E aí também vou falar mais uma vez para vocês se
seguirem o nosso canal no YouTube, né? Assinem lá, subscrevam, porque quando o vídeo for postado, vocês automaticamente já vão receber esses vídeos, e aí fica mais fácil também a comunicação da gente com vocês. Obrigado e boa TPC para todo mundo. Olá, professores, bem-vindos à nossa TPC. Hoje, os PCNPs estão divididos por área de conhecimento. No nosso caso, aqui estão os PCNPs de linguagens, exceto o de arte, pois estamos sem esse profissional no momento, mas contamos com a participação da PCNP de Educação Especial. Eu sou a Anelise, PCNP de LEM, Língua Estrangeira Moderna, e agora passo a palavra para que minhas colegas se apresentem. Olá, boa tarde. Eu sou Maria Adelaide, PCNP de Língua Portuguesa. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, eu sou a Rose, PCNP de Educação Física. Sejam bem-vindos. Olá, meu nome é Vera, sou a PCNP da Educação Especial. Sejam bem-vindos. Professor, pensando no roteiro de orientação, que foi iniciado lá na TPC anterior, com a necessária coleta de dados, como vocês foram até a programação do centro de mídias, na programação do aluno, selecionaram a disciplina, o ano, série, a habilidade que será trabalhada ou que foi trabalhada, depende do dia da aula que você, professor, for dar sequência, e preencheram, nesse primeiro momento, o nome de vocês, a disciplina que lecionam, o número de aulas semanal, o período correspondente à aula dada no centro de mídias. Então, para darmos sequência à elaboração do roteiro de orientação do professor, nós precisamos agora pensar qual é a unidade temática e o objeto de conhecimento, ou seja, o conteúdo a ser trabalhado com os estudantes. E para continuarmos o nosso raciocínio, trouxemos como modelo na TPC de hoje o roteiro da disciplina de Educação Física, mas enviaremos para vocês posteriormente os roteiros das disciplinas de Língua Portuguesa e Língua Inglesa, todos, é claro, como sugestão. Quando fizemos a coleta desses dados lá na programação do Centro de Mídia, não temos indicados lá nem a unidade temática e nem o objeto de conhecimento. Portanto, onde podemos encontrar esses dados? Pode passar, por favor. Neste documento, no documento Habilidades Essenciais 2020-2021. Aqui temos como este documento está organizado. Ele começa pelo ano e série, depois nós temos o bimestre, depois a unidade temática, depois o código. O que é esse código? É a numeração da habilidade. Depois nós temos o descritor. O que significa esse descritor? É a habilidade propriamente dita. E depois nós temos o objeto de conhecimento, que nada mais é que o conteúdo a ser trabalhado. Pode passar, por favor. Agora é com vocês. Peguem o roteiro de estudo que foi iniciado lá na TPC anterior e localizem neste documento que estamos conversando, o documento Habilidades Essenciais 2020 e 2021, a unidade temática e o objeto de conhecimento, tendo como norte a habilidade já selecionada a ser trabalhada com os estudantes que vocês coletaram lá na programação do Centro de Mídias. Para fazermos essa experimentação, vocês terão 10 minutos e podem acessar o documento.
Agora, vamos refletir juntos, independentemente de quais são os recursos, se físicos ou digitais. Qual o objetivo do roteiro de orientação do professor? Nossa intenção é que essa reflexão possa ajudá-los na orientação aos estudantes, para que eles possam revisitar os conceitos trabalhados nas aulas do Centro de Mídias por meio do caderno do aluno ou do livro didático correspondente. Nesse sentido, nós propomos que ofereça via impresso ou redes sociais, é lógico, de acordo com a realidade da sua comunidade escolar, as orientações necessárias para que o desenvolvimento de algumas atividades sejam compatíveis com o tempo de uma semana ou duas, utilizando também as indicações já existentes no material do professor. Essa é só uma reflexão para que vocês pensem junto conosco. Pode passar. Professor, esse roteiro de orientação, ele é voltado para que você, novamente, colete as informações e desenvolva, a partir dele, um roteiro de estudos personalizado para os seus estudantes. Portanto, agora que já temos essas informações básicas, vamos pensar nas atividades a serem trabalhadas com os estudantes, direcionando e elaborando o roteiro para o estudante. Então, após vocês assistirem à aula do Centro de Mídia, pensar em como fazer esse desdobramento dessa aula. Pensaram qual material de apoio será necessário para que eu desenvolva esta aula com o meu aluno. É o currículo em ação? É o aprender sempre? É o livro didático? Ou outro material necessário? Qual é a melhor estratégia para desenvolver a aula no momento? Ou seja, qual a metodologia ativa que eu posso aplicar para desenvolver a habilidade proposta lá naquela aula do Centro de Mídias? Como eu vou avaliar esse meu estudante? Pode passar, por favor. Aqui, portanto, nós ressaltamos a importância, então, de se escolher essa estratégia para desenvolver as atividades com os estudantes. Essa estratégia de como aplicar é o que chamamos e que vocês já conhecem de metodologias ativas. Existem várias metodologias ativas, como sala de aula invertida, trabalho por rotações, estudo de caso, aprendizagem baseada em problemas, entre outros. Pode passar. Por fim, no roteiro de orientação do professor, você tem que pensar qual avaliação que eu posso fazer com esse meu aluno. A diversificação dos instrumentos de avaliação, de aprendizagem, é necessária para favorecer uma avaliação coerente, justa, adequada, considerando a utilização de instrumentos variados para essa checagem. Assim, como há diferentes estilos de aprendizagem, os estudantes também interpretam de maneiras variadas e diferentes os tipos de avaliação. Por isso, é importante compor as verificações do ensino com diferentes abordagens e práticas, tanto quantitativas quanto qualitativas, podendo-se incluir, por exemplo, sondagens de leitura e escrita, autoavaliação, rubricas de aprendizagem, avaliações elaboradas pela própria unidade escolar, portfólios dos estudantes, registros das atividades pedagógicas realizadas, observação dos estudantes durante a aula, debate com esses estudantes, seminários, trabalhos em grupo e assim por diante. Então, é muito importante que você, quando assistir essas aulas do Centro de Mídias, quando começar essa elaboração do roteiro, tenha em mente as estratégias, as metodologias
e como avaliar o seu aluno. Pode passar, por favor. Agora, com seu roteiro de orientação finalizado, é hora de iniciar o roteiro de estudos personalizado para os estudantes, que terá como norte toda essa coleta feita anteriormente, e para isso, para dar essa sequência desse roteiro que você, professor, elaborou, e agora vai elaborar para seu aluno, eu passo a palavra para a PCNP Rose, de Educação Física, que conversará com vocês mais especificamente sobre esse roteiro personalizado do estudante. Com você, Rose. Obrigada, Nê. Então, professores, como a gente tomou como exemplo um roteiro de educação física, eu vou tentar explicar para vocês como é que a gente chegou nesse roteiro de orientação de professor e no roteiro personalizado do aluno. Aqui, a disciplina é educação física, mas se vocês perceberem, ela pode ser adaptada para qualquer disciplina, porque os passos, os procedimentos para a elaboração desses roteiros são comuns, né? Então, a gente consegue adaptar para qualquer disciplina. Aqui vocês podem ver que já tem um roteiro do professor já pronto. Então, com esse papel na mão, o professor tem um norte, ele sabe o que ele vai fazer, qual é a habilidade que ele vai trabalhar, não é? Que ele vai desenvolver, qual a aula do centro de mídias que ele escolheu, não é? Porque a gente parte da aula do centro de mídias, as atividades que ele imagina, porque quando a gente coloca aqui atividades a serem trabalhadas, é o que a gente está imaginando para fazer no roteiro. Às vezes não dá certo, a gente tem que fazer uma adaptação, mas essas são as atividades a serem trabalhadas. E onde é que a gente pega isso da nossa cabeça? Não, a gente vai nos documentos de apoio que a gente tem, né? É aí que a gente vai consolidar essas atividades. Então, no caso da educação física, onde que eu fui recorrer? No currículo em ação. Se eu fosse da área de língua portuguesa, por exemplo, eu ia no Aprender Sempre, não é? Então, é assim, as atividades que a gente trabalha nos roteiros dos alunos são dos documentos de apoio, tá? E aí eu utilizo a estratégia. Às vezes eu posso utilizar a estratégia que está lá no documento, porque ela é possivelmente adaptada nesse momento. Mas tem hora que ela não é. Eu vou explicar depois, mais tarde, por quê. Tá? Então, eu tenho o meu documento do professor. Então, agora eu vou construir o do aluno. Tá? O roteiro de estudo personalizado do aluno, ele tem que ser claro para o aluno, tá? A linguagem contida nele, o aluno tem que entender, né? Então, se a gente colocar, por exemplo, a habilidade do jeito que a gente conhece, tem aluno que não vai conseguir entender. Acredito que alunos de 9º ano aqui, ou ensino médio, entendam, tá? Mas se a gente está construindo um roteiro para os primeiros anos dos anos finais, talvez não. Então, é muito importante que a linguagem que esteja no roteiro seja entendida pelos estudantes, tá? E aí, a gente precisa colocar todas as informações que a gente gostaria que eles entregassem para a gente, tá? Então, quanto mais informação para o aluno, melhor. No sentido de que tem que pôr o nome do aluno, tem que pôr o ano, né, tem que pôr a data de entrega. Se esse roteiro for um roteiro impresso na escola, você vai explicar como que ele deve ser entregado, né, como ele deve entregar esse roteiro, né, o dia, as condições, como que ele vai fazer para fazer, se ele vai fazer numa folha avulsa, por exemplo, se ele vai fazer no próprio documento que está impresso, né, tudo isso tem que estar escritinho aí bonitinho, tá? E aí, vocês vão definindo ao longo do roteiro, né, as atividades a serem trabalhadas. Só que antes, por exemplo, antes de iniciar o roteiro, o que o aluno tem que fazer? Ele tem que assistir a aula do centro de mídias, ou no aplicativo, ou na TV. Mas todo roteiro parte de uma aula do centro de mídias. Essa aula, ela já pode ter sido dada. Então, se o aluno não assistiu, ele tem condições de assistir através do repositório, tá? Ou uma aula que ainda vai acontecer. E aí, vocês já fizeram todo esse movimento lá atrás, lembra? Então, é importante também, quando vocês forem fazer o roteiro, as informações que o aluno precisa têm que estar contidas aí. Por exemplo, se ele... vamos imaginar que o aluno não viu a aula,
mas ele pode ver no repositório. Então, coloquem o link do repositório para que ele acesse e possa ver, tá? Tudo que facilita é melhor. Quando a gente descreve a habilidade, lembra que eu falei que precisa ser de uma forma que ele entenda? Então, aqui eu descrevi assim, ó, o que você irá aprender. E aí eu coloquei aquela habilidade que foi identificada de uma forma mais fácil. Por quê? Porque o aluno tem que entender o porquê que ele está fazendo isso e para que ele está fazendo isso. Senão não tem sentido, tá? E aí você tem que identificar da onde você tirou isso. Então eu coloquei aqui as atividades contidas nesse roteiro são da situação de aprendizagem 2, da página tal, 115, do caderno do aluno do currículo em ação, tá? Porque é esse documento que eu vou usar. Se fosse aprender sempre, era aprender sempre e por aí vai, tá? E aí eu começo, eu não vou falar o roteiro todo para vocês, mas eu vou colocar só o recorte de algumas atividades, né? A atividade 1, aqui no caso da educação física, é uma atividade de retomada de conhecimentos. Então, eu vou pegar aquela aula lá do centro de mídias que ele assistiu e vou retomar aquilo que eles fizeram lá. Quais foram os conhecimentos que eles adquiriram lá, tá? E aí eu vou verificar para ver se eles foram consolidados, esses conhecimentos, né? E aí, nesse momento, é que eu posso fazer as atividades de aprofundamento, tá? Outra coisa que é importante é que se a gente não faz essa retomada, a gente está deixando de lado aqueles alunos que não possuem recursos digitais, né? Então, pode ser que ele não tenha visto, né, a aula no aplicativo, mas ele tenha visto na TV. Então, é importante você colocar aqui para que ele possa fazer as questões que ele não conseguiu fazer, porque ele estava vendo na TV, certo? E aí você como professor, vai poder corrigi-las, tá? Outra coisa importante é que se eu penso que aqueles alunos não têm recursos digitais, eles não vão conseguir acessar links. Então, se eu puder descrever, se for possível, né, se for, porque no caso aqui o texto é pequeno, então eu peguei e coloquei o texto da atividade para que eles lessem, né? Então, tudo que é possível colocar no roteiro, pensando nesses alunos que não têm recursos, né, é bom. A segunda atividade é uma atividade pensando numa metodologia ativa, como a Nelise falou, né? Então, atividades que desenvolvam a autonomia, articulada também com outras disciplinas. Então, quando a gente pede uma pesquisa, por exemplo, a hora da pesquisa, né? A gente vai fazer com que o aluno seja autônomo o suficiente para procurar aquele conhecimento, né? E como eu estou pedindo para fazer uma pesquisa, eu linkei lá no caderno de tecnologia e eu vi que em determinadas sequências de aprendizagem lá tem a ver com o fato de a pessoa conseguir fazer uma pesquisa segura, sites confiáveis, todo esse processo. Então, nessa atividade, eu já coloquei um link para que eles acessem o caderno de tecnologia e olhem lá, né? Assim, eles conseguem fazer uma pesquisa segura, com fontes confiáveis, né? E fica mais completo, tá? Tá? Olha, o nome da atividade é Que Ritmo é Esse? Como a gente está falando de dança, em específico a dança de salão, é preciso que os alunos, principalmente nas aulas de educação física, façam algumas atividades práticas, experimentações de movimento, né? Mas como que eu vou fazer isso remotamente? Eu vou pensar nos meus alunos, nas condições, nas realidades que eles estão, né? Como eles vão fazer para fazer essa atividade? Né? Aonde eles estão? Será que eles têm espaço para fazer isso? Será que eles têm condições, equipamentos para fazer? Então, tudo isso precisa estar descrito no roteiro, né? Se o aluno precisa acessar um link para ver uma aula de dança, e se ele não tiver computador, ele pode usar um celular e escutar algumas músicas de ritmos diferentes e tentar experimentar movimentos diferentes. Então, tudo isso tem que estar previsto, né? Falando em públicos diversos, nós temos também os alunos com deficiência. Esses alunos também precisam ser atendidos, né? Para falar disso mais especificamente, eu passo a palavra para a Vera, da Educação Especial.
Pensando no estudante, público-alvo da educação especial, como você adaptaria as atividades do roteiro na sua disciplina? Vocês terão 5 minutos para refletir sobre essa questão.
Como exemplo, vamos pensar em um estudante com síndrome de Down que não consolidou a competência leitora e escritora. O que fazer? Pensando que o currículo deve ser flexibilizado às diversas condições do estudante e não modificado. O professor deve propor atividades que contemplem essas especificidades. A síndrome de Down, assim como qualquer outra deficiência, não deve ser impeditivo para a participação do estudante e muito menos para a aquisição de aprendizagem. Devemos compreender que o estudante pode apresentar necessidade no que se refere à temporalidade, e muitas vezes ele vai necessitar de um tempo maior para realizar sua atividade. Podemos pensar em algumas estratégias, como, por exemplo, trabalhar com figuras, introduzir cores nos textos, adequar o texto em caixa alta, usar imagens, ilustrações, levantar temas interessantes que o estudante goste. Enfim, cada estudante tem a sua individualidade. Portanto, professor, a flexibilização, o alinhamento curricular não diz respeito à construção de um novo currículo ou uma nova atividade, mas sim de estratégias que viabilizem um acesso de forma igualitária aos conteúdos propostos. Agora, nós vamos falar das especificidades do roteiro de cada disciplina, começando por língua portuguesa. Passo a palavra, Adelaide. Oi, falando da área de linguagens. Dentro da área de linguagem, cada disciplina tem a sua especificidade. Em língua portuguesa, as aulas do Centro de Mídias, elas estão articuladas com o caderno do Aprender Sempre. O material foi elaborado como um suporte adicional, com o intuito de auxiliar os estudantes no processo de recuperação e aprofundamento das aprendizagens essenciais. As habilidades essenciais, elas estão em consonância com o currículo paulista, no ensino fundamental e na primeira série do ensino médio. Na segunda série do ensino médio e na terceira série do ensino médio, estão em consonância com o currículo oficial. Foram tiradas também do SARESP de 2019 e da AD, a Avaliação Diagnóstica de Entrada de 2020. Na língua inglesa, para os anos finais, os cadernos foram elaborados por unidade. E dentro das unidades, os cadernos estão subdivididos em lições. Para o ensino médio, os cadernos foram elaborados em situações de aprendizagem e dentro das situações, os cadernos estão subdivididos em momentos. Já na educação física, os cadernos do currículo em ação são elaborados para as atividades presenciais. Por isso, é necessário que o professor faça adaptações para o ensino remoto e também é importante seguir as regras de distanciamento social. Bom, professores, agora estamos nos encaminhando para o final da nossa formação. Vocês terão 30 minutos de posse de todas essas informações que tivemos até agora, para tentar realizar a elaboração de um roteiro do aluno personalizado, tá? Esperamos que as informações que você obteve nessa formação foram suficientes. Caso tenha alguma dúvida, o núcleo pedagógico está à disposição para atendê-los, tá? Vamos pedir que, ao final desta formação, vocês façam a avaliação. O link da avaliação está na descrição do vídeo,
tá? Assim como todos os materiais também estão na descrição do vídeo, esse PPT, todos os materiais de roteiro de aluno, né, personalizado que a gente apresentou aqui, o roteiro do professor também. Então, todos os materiais utilizados nessa formação estão no link que está na descrição do vídeo, tá? Esperamos que você tenha um bom trabalho e estamos à disposição. Obrigada e até a próxima.